Voltamos para terminar isso aqui logo. Tá, e ela vai continuar assim, partido múltiplos difusos. A tarefa dessa investigação é centrar-se e descentrar-se nessas instituições definidoras, o falocentrismo e a heterossexualidade compulsória. Tá? A genealogia toma como foco o gênero e a análise relacional, tá? Essa palavra é importante, por ser sugerida justamente por estes. Vamos continuar. A genealogia toma como foco o gênero e a análise relacional, por este sugerida, justamente porque o feminino, entre aspas, já não parece mais uma noção estável, sendo seu significado tão problemático e errático quanto o significado de mulher, também entre aspas. E também porque ambos os termos ganham esse significado problemático apenas como termos relacionais. Isso é muito importante. Principalmente a questão da relacionalidade. As coisas não têm sentido puro, sem estar relacionado a alguma coisa. Feminino não é uma coisa que exista naturalmente, como se fosse brotada na natureza. A sociedade e a cultura que estamos definiu certas características como femininas. E essas características femininas já não estão, e nunca estiveram, porque ela é social, ela não é natural, ou seja, não tem nada a ver com o corpo de mulheres, que é outra categoria também que não é natural, assim como o homem também não é categoria natural, e heterossexualidade não é uma categoria natural, enfim, são todas sociais, de que é fácil. Você fala, por exemplo, que um cara é afeminado. Então, o que significa feminino? Não tem nada a ver com o corpo, porque se um cara é afeminado, ele não tem corpo de mulher, então feminino é uma coisa desligada, inclusive do corpo feminino, inclusive das mulheres, que há mulheres que não são femininas. Então, esse feminino é o quê? Ele é outra coisa, ele não está ligado a corpos. Ele está ligado a uma coisa que aí, para você ler e compreender, eu acho que Margaret Mead e Sexo e Temperamento é fundamental. A sociedade, já na época de Margaret Mead, vou falar pelo sobrenome, nós somos frutos ou descendentes ou recebemos os espólios dessa época de uma coisa que estava totalmente desligada da natureza. Ainda estamos, mas não é porque a gente precisa voltar para ela. Não necessariamente precisamos voltar para a natureza, embora eu gostaria. Brincando. Não brincando muito, pode ser verdade. Mas a questão é que a gente ligou sexo com temperamento, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. E continuamos insistentemente a fazer essa ligação. Como mulheres são maternais. Quem disse? Não há nada natural e não há nada, nenhuma base para dizer que mulheres são física, biológica, psíquica, de imposição da maternidade ou do desejo de cuidar da mulher. Homens podem ter desejo de cuidado extremamente elevados, muito mais do que muitas mulheres, que é o meu caso, e o contrário, quer dizer, as características e temperamento não estão ligados ao sexo. Ainda quando se compreendia sexo, é o caso de Mead, que aqui já vai misturar tudo e falar que essas coisas estão sempre misturadas e que não existe, na verdade, esses conceitos tão imutáveis, tão concretos, tão firmes, tão enraizados, tão naturais assim. Nem mulher. Quer dizer, quando você fala de gênero é algo totalmente social, mas nem o sexo é natural. Depois a gente vai falar disso. E essa questão do relacional por exemplo, certas características são consideradas femininas dependendo do que ela está relacionada, e depois em outro contexto essa característica já não é nada. Às vezes nem maço feminina ela é, compreende? Importa a relação, importa o contexto.
das coisas que você está analisando. Aqui no caso não tem nenhum exemplo e eu não estou dando nenhum exemplo muito concreto a respeito disso, porque o texto tem 250 páginas aproximadamente, fora as notas, 256 fora as notas. Então ela, né, é bom que você leia ela, porque eu ouço você falar. Vamos continuar aqui. Além disso, não é mais certo que a teoria feminista deva tentar resolver as questões da identidade primária para dar continuidade à tarefa política. Ela faz crítica a algumas correntes feministas, tá? O feminismo tem críticas internas. Em vez disso, da forma como algumas correntes feministas agem e acham que deve agir, priorizar isso, priorizar outra coisa, priorizar etc. Em vez disso, devemos nos perguntar, isso é importante, que possibilidades políticas são consequência de uma crítica radical das categorias de identidade? Que formas novas de política surgem quando a noção de identidade como base comum já não restringe o discurso sobre políticas feministas? Até que ponto o esforço... Eu vou parar aqui, eu vou fazer essa última pergunta que ela faz depois. Essa base comum é muito importante porque ela conversa aqui com Beauvoir, Simone de Beauvoir, e nessa onda do feminismo era muito importante que se criasse um conceito universal de mulher, que foi um problema, que é muito criticado. Então ela está criticando exatamente isso. O movimento negro feminista vai criticar isso, porque a mulher desse momento não é qualquer mulher. Então esse sujeito como mulher não é comum. Os problemas que ali estavam apontados eram os problemas de uma mulher branca, classe média, americana. Não estavam falando de mulheres latinas, nem negras, nem lésbicas, por exemplo. Muito pouco. E ainda persiste isso no feminismo. Não é qualquer mulher. Embora algumas vertentes do feminismo teimam em criar essa identidade única. Mas é muito criticado, inclusive, por feministas. Mas não é só um problema do feminismo, é um problema do movimento LGBT. Não gosto de falar esse termo, porque parece que esses grupos estão unidos e são perfeitamente unidos e precisam das mesmas coisas, têm os mesmos problemas. Não são. Quer dizer, alguém resolveu unir todo mundo junto porque era fácil jogar todo mundo junto, os excluídos todo mundo junto. Mas cada um deles tem problemas muito diferentes e problemas às vezes que divergem e ocupam um espaço do outro. Isso também é comum. Voltemos para a realidade, quer dizer, lutar pelos seus direitos nem sempre é apenas lutar pelos seus direitos. Porque às vezes lutando pelo seu direito você passa por cima de outros direitos sem perceber, mas não vamos entrar nesse detalhe. Isso acontece com todos os movimentos organizados, tá? Porque é um movimento de massificação, ele tende a criar uma imagem artificial para que a ação política seja eficaz, mas é uma imagem artificial. Muita gente fica deslocada, solta, não representada nesses movimentos, seja ele qual for, por ser de massa. Não que você tenha que eliminar os movimentos de massa, eles têm a sua importância, mas têm seus limites. É isso mais ou menos que a crítica faz, mostra os limites. Continuando, a última pergunta dela é: até que ponto o esforço para localizar uma identidade comum como fundamento para uma política feminista impede uma investigação radical sobre as construções e as normas políticas da própria identidade? Muito importante, e essa que ela faz, até que ponto esse esforço para criar uma identidade comum como fundamento para uma política feminista não impede a investigação radical
sobre as próprias construções e normas que estão implícitas nessa produção de identidade. Isso, para terminar, depois ela vai falar sobre como divide cada um dos capítulos do texto dela. Eu faço esse vídeo outro dia. Mas para terminar, eu tive um curso, eu fui no SESC, Centro de Pesquisa e Formação, num curso chamado Simone de Beauvoir e Judith Butler, Aproximações e Distanciamentos, mas que falou de uma coisa muito mais ampla do que o título faz imaginar. Era uma professora, era uma doutorada, terminou seu doutorado, eu acho que terminou seu doutorado, negra, feminista, e aí ela traz isso, né? O problema da crítica, Simone, que foi muito importante, mas da crítica a esse feminismo branco, classe média, que foi o primeiro e que excluiu mulheres, muitas mulheres. E aí ela faz uma série de críticas, mas não quer dizer que ela deteste o feminino, esse feminismo, mas ela faz críticas porque todo aspecto, todo movimento social, atitudes sociais, ações sociais tem seu pós, seu contra. Não vivemos num mundo dicotômico, barroco, religioso, onde existe o bem e o mal separados e distantes de si, com fosso. Essas coisas costumam se misturar e às vezes inverter de lugar. E é preciso mostrar os limites de um projeto. Todos os projetos têm esse limite. Marx, quando fez o seu projeto político, tem vários limites. E ele é um gênio, porque ele pode ter falhado 5 vezes. Ele acertou 200. Mais ou menos. Beauvoir tem muitos. Se não fosse Beauvoir, não teríamos a possibilidade de estar onde estamos, criticando esse tipo de coisa. A mulher não teria entrado. Mas há limites, porque ninguém consegue, nenhum pensador consegue e nunca conseguirá fazer uma análise completa da realidade social e de todos os detalhes de uma realidade social. É sempre parcial, é sempre um recorte. E é por isso que temos vários pensadores, é por isso que continuaremos tendo vários pensadores, por isso que precisamos formar sempre novos pensadores, porque a sociedade, a realidade social vai mudando e você precisa de acúmulo de conhecimento, e cada um oferece um novo olhar, enxerga algo de novo na sociedade. Não se trata de eliminar um ou de seguir apenas um, porque vai estar sempre limitada essa realidade. Então ela faz essa crítica principalmente à ausência de mulheres negras nesse feminismo e como veio depois o feminismo interseccional, etc, etc, etc. E ela fala exatamente disso, da identidade comum e de como a produção dessa identidade comum ao mesmo tempo exclui outras pessoas e cria problemas. Isso não é privilégio só dessa política. Todas as políticas têm essa característica de ser boa por um lado e prejudicar por outros. Porque ela sempre tem uma característica generalizadora, e a realidade ela não é geral. Não somos iguais, não temos problemas iguais, e essa